Olá, Nuno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula de artes? Bom, na última aula nós falamos sobre o expressionismo figurativo, não é isso? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o cubismo. Como o próprio nome diz, que vem de cubo, cubismo é uma técnica utilizada na pintura que dá ênfase a formas geométricas, ok? Vamos falar sobre a Revolução Cubista. O artista espanhol Pablo Picasso, acredito que vocês já ouviram falar sobre Pablo Picasso, revolucionou o mundo da arte quando produziu em 1907 a tela As Senhoritas de Avalon. Nessa obra são retratadas 5 figuras femininas, construídas basicamente por meio de formas geométricas. Vou mostrar para vocês essa pintura deles, tá? Isso aqui. Vou ver direitinho. Bom, vamos lá. Essa obra rompeu com a representação dos seres e da natureza, né? Como eu disse, ela foi construída basicamente por formas geométricas. Nessa pintura aqui nós vemos quadrados, círculo, retângulo, tudo meio que distorcido. E essa obra rompeu com a representação dos seres e da natureza de maneira realista e harmônica. Do mesmo modo que Matisse fez com o fauvismo e Kirchner com Diebrück, que foi a ponte, né, que desenhou. Por essa razão, ela desenhou no caso, eles desenharam. Por essa razão, a obra de Picasso é considerada de vanguarda, uma vez que inaugura um estilo de pintura, o cubismo, em que a linha, o plano, a cor e o volume são dispensados dos papéis representativos tradicionais. Mudou-se a arte, mudou a forma de fazer arte. Nas obras cubistas, todos os lados dos objetos e figuras são representados, são apresentados e vistos ao mesmo tempo em um mesmo plano, como se estivessem abertos. Se compararmos as Senhoritas de Avalon de Picasso com o banho turco do pintor neoclássico Rei Auguste Dominique, podemos entender melhor essa relação. Quais diferenças e semelhanças você poderia apontar? Aqui está muito pequenininho, né? Essa obra, o banho turco. Eu mostrei essa para vocês, que é de Pablo Picasso. E o banho turco é essa rodelinha aqui, ó. As pessoas estão sentadas, praticamente se banhando. Não sei se dá pra ver direitinho. O que teria de diferente entre um e outro? O neoclassicismo foi um movimento artístico que aconteceu entre os séculos XVIII e XIX e que se inspirou no estilo e na estética do classicismo greco-romano. Por isso o nome do movimento, o novo classicismo. Na pintura, os principais elementos eram as cores frias e o uso da perspectiva. Ó, cores frias, tá vendo aqui, ó, o tom de nude prevalece. Tom pastel, ó. Não são usadas cores fortes como laranja, amarelo, vermelho. Essas cores são meio que indispensáveis. O artista cubista recebeu forte influência da produção do pintor francês Paul Cézanne, que também utilizava em suas obras as formas geométricas, bem como da arte africana, especialmente das máscaras e dos objetos tribais. O cubismo ele é dividido em duas fases, a analítica e a sintética. Vamos conhecer as principais características de cada uma delas. O cubismo analítico. Nessa fase, os artistas primeiramente analisavam as formas dos objetos ou elementos que seriam representados, para depois desconstruí-los partindo em fragmentos. Portanto, uma característica importante desse período é a decomposição dos objetos. Há ainda uma forte tendência ao monocromatismo, em que eram usados poucos tons a fim de analisar a forma sem a distração de cores. Então, o que vem a ser o monocromatismo? É aquilo que apresenta uma só cor, ou mesmo cores bastante próximas que, em uma obra, pareçam ser apenas uma cor. Na composição das obras de George Braque, por exemplo, percebemos poucos tons, o que caracteriza como monocromáticas,
que caracterizamos como monocromáticas. Na tela a seguir, podemos observar o uso bem próximo das cores marrom, cinza e azul. Ó. Viu? O artista cubista, ele fazia isso. Ele distorcia, né, como se ele estivesse querendo montar um quebra-cabeça depois, e fazia essa obra. Já no cubismo sintético, né, que foi na segunda fase do cubismo, chamada sintética, teve como principal técnica a colagem. Como na fase anterior, a fragmentação dos objetos ainda trabalhada nesse período, mas dessa vez são utilizados objetos ou elementos diferentes para construir uma peça única. E por essa razão, a colagem ajudou a construir as obras com uma grande variedade de texturas e cores. O cubismo sintético, portanto, faz uma síntese, né, que no caso é um resumo das ideias da fase analítica, e por isso recebe esse nome, acrescentando a cor como elemento diferencial. É como se eu pegasse uma imagem, uma figura, cortasse ela em vários pedaços de várias formas geométricas diferentes, quadrado, círculo, retângulo, depois eu viesse e colasse uma do lado da outra, deixando um pequeno espaço, construindo como se fosse um mosaico. Deu para entender? Mais ou menos isso. Não precisa ser ordenado, pode ficar desordenado também, como nós vemos aqui nessa imagem. Ok, galerinha? Bom, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a minha explicação. Depois eu vou estar aprofundando, passando exercício para vocês, para saber se vocês entenderam realmente, ok? Então é isso, vou parando por aqui, encerrando mais um vídeo de artes. E a gente se encontra na próxima, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Fui!